Fala aí galera, tudo certo? Sejam todos vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tô aqui nesse sábado à noite gravando um vídeo aqui pro Domingão aí com os palpites pro Domingão. Domingão com muitos jogos interessantes aí. Você que tá chegando aqui que ainda não é inscrito e quiser se inscrever para nos ajudar aí, se inscreve, ativa o sininho aí e receba todos os palpites que eu posto aqui. Aqui são os palpites que eu analiso, que eu pretendo trabalhar no domingo. Eu aproveito e compartilho aí com vocês que nos acompanham e querem alguns palpites bacanas aí, interessantes, que possam gerar alguns greens aí, certo? Esses aqui são os palpites que eu planejo para mim fazer alguma coisa, porque no trade esportivo a gente não pode sair entrando em qualquer jogo. Você tem que olhar, analisar os jogos e depois montar um esquema de trabalho para saber o que está fazendo. Beleza? Vamos lá então? Vamos começando aqui por Atalanta e Cremonese, na Série A da Itália. Esse aqui é o jogo do terceiro contra o penúltimo colocado, 19º. Cremonese em 5 jogos fez 4 gols e tomou 9. O Atalanta em 5 jogos fez 9 e tomou 2. Esse jogo aqui entre Cremonese e Atalanta, nós vamos com o back do Atalanta e acima de 2 gols e meio para essa partida. Próximo jogo aqui que nós vamos estar dando uma olhada é na Bundesliga 2, jogo entre Kaiserslautern e Darmstadt. Esse jogo aqui do Kaiserslautern com Darmstadt é um jogo que eu acredito tem uma grande possibilidade das duas equipes marcar, levando em consideração que os dois times têm marcado aí com frequência. O Kaiserslautern tomou mais gols e marcou mais gols, apesar de estar em sétimo, e o Darmstadt em quinto, certo? 7 jogos cada um, 12 gols feitos do Darmstadt, 7 sofridos, 13 feitos do Kaiserslautern e 10 sofridos. Para esse jogo aqui nós vamos com ambas as equipes marcam sim nessa partida. Próximo jogo é entre Magdeburg e Fürth. Esse aqui é um jogo que eu acredito numa possibilidade grande de ocorrência de alguns golzinhos aí, apesar dos dois estar aqui embaixo, na parte de baixo da tabela. O Fürth em 7 jogos fez 9 gols e o Magdeburg também em 7 jogos fez 9 gols. O Magdeburg tomou 18 gols e o Fürth 14. Esse jogo aqui nós vamos com mais de 1 gol e meio, ou seja, over 1.5 nessa partida aqui. Próximo jogo que nós vamos estar dando uma olhada aqui é o jogo entre Pauli e Sandhausen. Esse jogo aqui entre St. Pauli e Sandhausen é um jogo com uma grande possibilidade de ocorrência de alguns gols aí, certo? Em 7 jogos aqui, o Pauli fez 13 e tomou 12, e o Sandhausen fez 7 e tomou 9. Nós vamos trabalhar no over 2.5 gols nessa partida aqui. Aqui na Espanha, La Liga, o jogo entre Real Madrid e Mallorca. Esse aqui é um jogo em que eu acredito numa possibilidade de back do Real Madrid e também em ocorrência de alguns gols aí. Então, para essa partida aqui, eu acredito que o Real vai querer vencer, certo? O Barça é o líder nesse momento com 13 pontos. Em seguida já vem o Real com 12, o Villarreal e o Atlético de Madrid com 10. Então aqui é um jogo que o Real Madrid com certeza vai querer pontuar, certo? Ele tem um jogo a menos aqui, ele tem 4 jogos. O Barça, que é o líder, já tem 5 jogos. Então aqui ele certamente vai conseguir um back aqui para ficar com 15 pontinhos aí no campeonato, 2 pontos à frente do Barcelona. Então para esse jogo aqui nós vamos com back Real Madrid e acima de 2.5 gols para essa partida. Próximo jogo aqui na Itália, Série A do italiano, jogo entre Bologna e Fiorentina. Esse jogo aqui do Bologna vs Fiore é um jogo em que eu acredito que ocorra gol dos dois lados, dos dois times, porque os dois times têm marcado uns golzinhos, apesar que não são muitos gols, mas tem feito uns golzinhos aí. A Fiorentina em 5 jogos fez 4, tomou 4, e o Bologna fez 5 e tomou 8. Ambas as equipes marcam para essa partida sim. Próximo jogo aqui entre Sassuolo e Udinese. O Sassuolo, que é um time bem agressivo, que normalmente fazia muitos gols e tomava gols, esse ano não tem tomado tantos gols assim, certo? O Sassuolo em 5 jogos tomou 5 gols e fez 3. Tem tomado a média de 1 gol e tem feito menos de 1 gol por partida. A Udinese em 5 jogos fez 9 e tomou apenas 5.
Então, para esse jogo aqui, eu vou acreditar também que as duas equipes vão marcar nessa partida. Over 1.5 gols e ambas as equipes marcam sim para essa partida. Próximo jogo aqui lá na França, Liga 1 da França, jogo entre Rennes e Auxerre. Esse jogo aqui é um jogo que eu acredito que tenha uma tendência over, apesar que o campeonato francês não é tão over. Mas aqui, para esse jogo, eu acredito que pelo menos uns 2 golzinhos aí vai rolar nessa partida. Então, nós vamos com mais de 1.5 gols para Rennes versus Auxerre. Próximo jogo aqui na Alemanha, Bundesliga, o jogo entre Freiburg e Borussia Mönchengladbach. Esse jogo aqui do Freiburg é um jogo que eu acredito aí que possa rolar alguns gols nessa partida, certo? As duas equipes sempre tiveram tendência over, certo? O Freiburg fez 10 e tomou 5, e o Mönchengladbach fez 7 e tomou 5 gols. Eu vou trabalhar mais de 1,5 nessa partida aqui, ou chance dupla Freiburg, jogando em casa. Próximo jogo aqui da Itália, Série A da Itália, Lazio versus Verona. Esse jogo aqui da Lazio com o Verona, eu vejo uma grande possibilidade aqui de uma vitória da Lazio. A Lazio vem fazendo uns jogos bons. Em 5 jogos fez 7 gols e tomou 5, tem 8 pontos. É a 9ª colocada. O 13º Verona, 5 jogos, 6 gols feitos, 9 sofridos, conquistou 5 pontos até o momento. Para esse jogo aqui eu vou com o back da Lazio jogando em casa. Back casa para esse jogo. Próximo jogo aqui entre Mônaco e Lyon. Esse jogo aqui é um jogo que eu acredito em ocorrência de pelo menos 2 golzinhos aí. Acredito que as duas equipes irão marcar nessa partida, certo? Eu acredito aqui em mais 2.5 gols, ou seja, acima de 2 gols e meio. E ambas as equipes marcam sim nessa partida. 6 jogos, 15 gols feitos do Lyon e 7 gols sofridos. Da parte do Mônaco, em 6 jogos, 8 gols feitos e 11 sofridos. A média é mais de 1 gol por partida aqui do Mônaco. E da parte do Lyon, mais de 2 gols por partida. Então, o jogo com ambas as equipes marcam sim e acima de 2 gols e meio. Próximo jogo aqui entre Juventus e Salernitana. Juventus e Salernitana aqui é um jogo em que eu acredito em back da Juventus no primeiro tempo. Over 0.5 HT e um back FT da Juventus. Vamos explicar melhor aqui. Eu acredito que ocorre meio gol no primeiro tempo. A Juventus ganha o primeiro tempo com esse meio gol que eu acredito que vai sair. E a Juventus vence também o jogo inteiro, que é o FT. Certo? Vamos para o próximo jogo aqui entre Betis e Vila Real. O jogo entre Betis e Vila Real aqui é um jogo em que eu acredito que vai ocorrer aqui pelo menos uns 2 golzinhos aí. São 2 times que esse ano no campeonato está um em terceiro, o outro em quinto. O Vila Real não sofreu gols ainda, certo? Já teve aqui empate, mas foi 0-0, porque se não tivesse sido empate, ele estaria com 12 pontos, né? Ocorreu um empate, ele está com 10 pontos. E o Betis, em 4 jogos, fez 7 gols e tomou 3. É um jogo bem duro, bem pegado aqui, com certeza. Mas eu vou ficar aqui com mais de 1.5 gols, ou seja, acima de 1 gol e meio para essa partida. Vamos chegando aqui na reta final, Brasileirão Série B, Grêmio e Vasco da Gama. O Vasco ainda está no G4, apesar de umas vaciladas que deu aí. O Grêmio está com 47 pontos e o Vasco com 45, seguido de Londrina com 44, Ituano Sport e CRB com 40. O mais próximo aqui é o Londrina. Então, esse jogo aqui é um jogo bem importante para as duas equipes. Duas equipes com técnicos novos estreando aí. O Renato estreando no Grêmio, o Jorginho retornando mais uma vez. Ambos os técnicos estão retornando às suas equipes, né? Tanto o Renato Gaúcho quanto o Jorginho. Então é o encontro desses dois que estão retornando e os dois precisam vencer aqui para continuar firme sonhando com o acesso. Então para essa partida aqui eu vou com mais de 1 gol e meio para esse jogo. Aqui partir para o mercado de match odds é um pouco complicado cravar a vitória de algum dos times aqui. Então eu vou para esse mercado de mais de 1,5 para esse jogo aqui. Vamos lá então para o próximo jogo.
é da Liga de Portugal. O jogo entre Rio Ave e Braga. O Braga em 5 jogos fez 18 gols, tomou 3, tem 13 pontos. E o Rio Ave em 5 jogos fez 6 gols e tomou 8. Mais de 1,5 para essa partida entre o Rio Ave e Braga pela Liga de Portugal. Finalizando aqui com o jogo da Série A, Goiás e Flamengo. Esse aqui é um jogo em que eu acredito em uma grande possibilidade aí de uma vitória do Flamengo, mesmo jogando fora de casa e com um time misto. O Flamengo está com 44 pontos aqui. O Palmeiras tem 52, vai empatando de 0-0 neste momento com o Juventude. Se o Palmeiras conseguir a vitória aqui, o Palmeiras vai para 55, né? Não, 54. 54 pontos. E o Flamengo conseguindo a vitória vai para 47. Então é o seguinte, o Flamengo precisa vencer. O Goiás deu uma melhorada bem interessante aí, está em situação de Sul-Americana aqui. E para esse jogo aqui eu vou com o Beck Flamengo jogando fora de casa, certo? E também vou com a opção de mais de 1,5 gols para esse jogo. São esses aqui os palpites que separei para hoje. Assista os nossos vídeos, dá um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe o final de semana a todos. Um ótimo domingão aí com muitos greens para todos vocês. Valeu, gente!